Boa tarde, estamos ao vivo no ar no Ímpeto TV, seu programa de Direito, Economia, Política e Cultura. Meu nome é Bruno Caires, sou analista político e hoje tenho como convidado nosso advogado Fábio Barreto. Boa tarde especial a todos que estão assistindo o programa. Obrigado novamente pelo convite, Bruno. Estamos aqui para ajudar o máximo possível a dirimir qualquer informação que tenhamos para hoje. E também, com participação aqui, temos Pedro Gama na operação. Salve pessoal, tamo junto e vamos para mais um programa. E hoje temos temas polêmicos, mas aparentemente o programa de hoje vai ser mais tranquilo, sem tantas bombas igual nos outros dias. Embora que para quem faz investimentos, quem recebe a aposentadoria, temos más notícias. Fábio, você pode ler as manchetes, por favor? Posso sim. Você quer que eu leia todas de uma vez ou... Todas, por favor. Pronto, então vamos lá. Primeira notícia que nós vamos tratar hoje foi que o STJ, decidiu que os pais que se recusaram a vacinar os seus filhos contra o Covid-19 poderão ser multados. Segunda manchete do dia. Empréstimo consignado para trabalhadores CLT começará nesta sexta, dia 21. Terceira manchete. Comissão do Senado aprova convite para ouvir presidente da Prev. Quarta manchete. A polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar? Vamos lá que nós vamos iniciar por um debate que aconteceu muito durante a pandemia e até hoje tem suas consequências. O debate basicamente vem de liberdade individual versus direito coletivo. Lê a matéria, por favor, Fábio, que a gente vai entrar nesse debate. Agora. G1 Política. STJ decide que pais que se recusaram a vacinar os filhos contra a Covid-19 podem ser multados. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pais podem ser multados por se recusarem a vacinar os filhos contra a Covid-19 após a recomendação e aprovação dos imunizantes pelas autoridades sanitárias. Perfeito. Vamos lá. Você que é pai, você que é mãe, hoje, se você não vacinar seu filho, de Covid até o momento, né? Não se fala de outras doenças. Você vai poder pagar uma multa ali anual até que você regularize a vacinação. Fábio, o que é que eu quero debater contigo em relação a isso? Primeiro, você acredita que existe algum direito que é absoluto? Seja liberdade, vida, acima de qualquer coisa? Não existe nenhum direito absoluto. Todos estão em equidade. E isso é o mínimo perante a Constituição e aos direitos civis, políticos e sociais. Para que se mantenha a equidade e para que todos os direitos sejam absolutos, nenhum pode ser absoluto. Quer vencer, Pedro? Não, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente seguindo essa tese, explicando os freios e contrapesos da Constituição Federal, que assim, ainda que existam princípios fundamentais, que são as famosas cláusulas pétreas, entre elas não existe uma supercláusula. Então assim, poxa, muitas vezes o direito à liberdade ele não vai sobrepor o direito à vida. Então existe essa questão do balanço que é feito pelo sistema judiciário, a gente pode decidir se é bem feito ou não, mas na Constituição brasileira não existe nenhum direito absoluto. Eu ouço muito alguns juristas debatendo que o direito à vida é absoluto, mas qual é o meu contraponto? Fábio, Pedro, e você ouvinte, se meu direito à vida é absoluto, será que eu não posso usar dele para cometer crimes contra você? É um dos casos, por exemplo, que entram na questão do aborto. Onde entra a diferença entre o aborto ser considerado um crime e não ser considerado um crime? Nós sabemos que tem regularizações no Brasil sobre a questão do aborto. Só tem um único caso em específico legislativo e outro caso senso social. O legislativo é que caso a pessoa seja vítima da importunação sexual ou ato libidinoso, a conjunção carnal, ela pode sim, fruto deste abuso, cometer o aborto. O outro caso é microancefalia, que é macro, micro e ancefalia, que é quando o feto já nasce sem expectativa de vida, porque ele já nasce totalmente incapaz. Muitas vezes já nasce morto, e no caso da legislação brasileira, pode-se findar com esta vida que já vai nascer incapaz. Muitas vezes já nasce, o nascituro não nasce, já é o natimorto. Pode findar com esta vida pelo aborto, porque não tem perspectiva de vida nenhuma. Isso. E também tem a questão do risco de vida da mãe. Sim, que no caso, quando você tem ali dois seres, ambos podem falecer, o Estado tem que tomar a decisão de quem vive e quem morre. Então o Estado prefere manter a vida adulta em vez da criança. Entretanto, quando a gente entra nessa questão do aborto, a gente também tem que lembrar um pouquinho para o pessoal ouvinte que a gente está falando muitas vezes o que é proibido no Brasil é o autoaborto. Sim, quando a pessoa ela se pratica por isso, ter vontade de um aborto nela ou com a ajuda de uma pessoa.
por causa do aborto com a ajuda de terceiros. O aborto em si é um fator natural, da natureza. Acontece, seja por doenças, processos naturais, acidentes e tudo mais. Mas o que é punido a lei é o autoaborto, quando você próprio pratica. E quando a gente parte desse princípio, eu vejo muito esse debate quanto o Estado interfere na vida e nas decisões das pessoas e o quanto as pessoas devem ser livres para poder exercer. Por exemplo, Fábio, eu vou bater minha tese primeiro. Eu me posiciono politicamente, economicamente, como uma pessoa liberal. O que é que o liberal pensa? O que é que o pensamento liberal pensa? O pensamento liberal ele se desenvolve a partir de o Estado ele tem que ser extremamente forte, onde cabe ao Estado. Os demais regimentos devem ser feitos pelo cidadão. A minha dificuldade é estabelecer onde cada um vai entrar. Por exemplo, no país como o Brasil, eu acredito que precisa existir mais intervenção estatal. Bruno, mas o liberalismo americano defende isso. Entenda, eu não estou nos Estados Unidos. Eu tenho um país com cultura diferente, formação social e econômica diferente, eu tenho que aplicar o liberalismo levando isso em conta. Até porque, vou dar um exemplo do Comando Vermelho, que é um para-estado. Se eu não uso o Estado para dissipar aquilo ali, como eu vou garantir a liberdade das pessoas naqueles territórios? Hoje as próprias facções são estados paramilitares, né? Exatamente. Então, eles têm, quando a gente fala, por exemplo, das questões das favelas, e quando favelas e marginalizados entendam a questão do Estado marginal de direito. Que a gente está falando das favelas, a gente está falando dos morros, que são comandados pelo tráfico. Que em muitos locais, normalmente as pessoas utilizam São Paulo ou Rio de Janeiro, mas no Nordeste nós também temos e no Norte também, que as pessoas não podem entrar se não tiver permissão. As pessoas têm toque de recolher, tem um Estado não tão democrático paramilitar da facção, que no caso entra nas características de a facção vai decidir o que é que aquele bairro pode fazer. Que horas as pessoas podem entrar, que horas podem sair, onde vão comprar, com quem vão comprar. E quando eu falo comprar, não é nem questão dos entorpecentes. É questão também sobre como vai comprar o gás, a internet, O que a aconteceu água. agora, o absurdo da internet? O que aconteceu no absurdo da internet em uma cidade, uma facção, chegou e cortou todas as outras internets. Nenhuma outra poderia passar dali porque os milicianos eram donos de uma empresa X. Então aquela empresa queria ter toda a posse daquele bairro e nenhum outro poderia entrar. Então a gente entra num estado não tão democrático de direito paramilitar das facções. Vocês sabiam que a CVNet tem CNPJ no Brasil? E fornece internet legalmente? É complicado, porque Vocês entendem o absurdo que é? é um absurdo tão grande nós termos tantos capitais políticos, sociais e públicos, que é o caso dos CNPJs, que são advindos de crimes ou de facções. E quando a gente para pensar, por exemplo, na própria Lava Jato, quantos empregos, direta e indiretamente, ela não gerou, criando CNPJs legais para ilegalmente fazer a lavagem de dinheiro e direito. É muito complicado. E agora, entrando mais um pouco no caso concreto. Vamos lá. Nós temos um pai e uma mãe que tem seus proles. Eu vou pegar esse caso do Covid, que agora é obrigado a vacinar, se te analisar uma forma de obrigação, está usando violência coercitiva para isso. E também vamos pegar uma decisão recente em relação aos adventistas e testemunhos de Jeová. Perfeito. Principalmente testemunhos de Jeová, que agora, no caso de crianças, precisando de algum transplante, alguma coisa, o Estado pode intervir independente da decisão dos pais. Então nós estamos vendo o Estado, de certa forma, violando um direito ali de consciência dos pais, seja religioso, seja político, ideológico, para preservar o direito do menor. Até onde o Estado pode intervir? Você é a favor, Fábio? Você é contra? Qual é a sua tese? O que você acha a respeito disso? Bom, falando primeiramente sobre a questão dos direitos. Nenhum direito ele é absoluto. E o STF ele já decidiu que todos os direitos e garantias não têm caráter absoluto. Por que isso ocorre? Para poder você ter a equidade perante ao direito. Você tem que ter a equidade. Todos são iguais na medida das suas desigualdades. Na questão do direito, assim também é. E quando você dá uma decisão dessa, você está retirando a equidade, certo? Porque você está corrompendo a fé e a crença da pessoa para a sua fé. Por exemplo, como você citou o caso das testemunhas de Jeová, e nós conhecemos outros, como é o caso dos adventistas. Seria, por exemplo, como você mandar um adventista trabalhar no sábado. Você está indo contra a fé dele, nenhum direito é absoluto.
Sim. Então, se você vira para um adventista e você o obriga a trabalhar no sábado, você está indo contra a fé dele. Se você pega uma testemunha de Jeová e entra numa questão de transfusão de sangue, órgãos ou algo do tipo, você está indo contra a fé dessa pessoa. Aquela testemunha, ela vai ser considerada indigna perante a sua crença e perante a sua família. Então a gente não está falando agora do respaldo sobre o caráter da vida, mas a liberdade de expressão de sua crença religiosa. Então a gente está indo contra um direito absoluto para colocar outro direito absoluto. Se nenhum direito é absoluto, por que eu tenho que decidir sobre a questão da absolutividade da vida em cima da crença religiosa? A gente já viu, por exemplo, como aconteceu em alguns estados, que era o caso que as pessoas da Umbanda, do Candomblé em si, poderiam fazer sacrifícios de animais. Certo. A gente entra no sacrifício para entrar nas questões de liberdade de religião. Se aquela pessoa ela pode decidir o que é que ela vai fazer perante a religião dela, e não vai ser considerado maus tratos dos animais porque é a crença dela, então a gente também não pode criminalizar que um pai, certo? Uma família que seja criada perante os dogmas dessas igrejas e desses cultos, seja multado. A gente não pode entrar nesse quesito de o pai ser obrigado a fazer alguma coisa ou que o seu filho passe por um procedimento, se não é de caráter de sua religião. Seria a mesma coisa, se a gente tem que usar um senso comum, se é decidido para um, tem que ser decidido para todos. Se cada um pode fazer sua crença e sua fé ser atribuída de um jeito, então a gente não pode relativizar nenhum. Todos têm que ter a mesma equidade. Sim. Então a igualdade tem que partir daí. A gente parte de uma equidade porque a igualdade nunca vai existir. Então a igualdade só existe no estado... É até difícil de falar, é no mundo de Alice. A igualdade nunca vai existir no mundo. Isso é algo que a gente sabe. Então, pelo menos existe a equidade. Olha você, toma cuidado com os revolucionários da igualdade, viu? Olha você falando isso. É muito difícil quando a gente fala sobre a questão de igualdade, porque para todos serem iguais, todo mundo tem que ter a mesma projeção de vida. E o prospecto da nossa vida, a gente sabe que existe a desigualdade. Como nunca vai existir a igualdade. E a gente fala sobre questões sociais, a gente fala sobre questões religiosas, sobre crenças, sobre tudo. Então, para existir a equidade, a igualdade e a desigualdade precisam existir. E assim, trazendo esse ponto da igualdade, que eu vejo muitas pessoas criticando o capitalismo por ele promover a desigualdade. Assim, muitas pessoas que são críticas ao capitalismo falam que ele acelera o processo de desigualdade e ele nivela as pessoas por diferentes situações. Agora eu trago um questionamento para vocês aqui. Até que ponto a desigualdade não é um ponto fundamental da existência da raça humana? Porque quando você pega a história da raça humana para antes do capitalismo, que é grande parte da história humana, tribos, grupos nômades, eles não são iguais. Eles são divididos de forma diferente. Porque assim, os seres humanos eles não são iguais. Ainda que possam ser igualmente capazes, mas cada um tem a capacidade diferente. Existe uma pessoa que vai ter uma atribuição médica, existe uma pessoa que vai ter uma atribuição financeira, existe uma pessoa que vai lidar com a carpintaria. Então assim, elas são pessoas diferentes. Eu não tenho por que tratá-las de forma igual. Então a gente entra na questão assim, até que ponto a raça humana ela privilegia a igualdade? Até que ponto ser desigual não é uma característica humana fundamental como andar, respirar, comer? Ô, Pedro, esse ponto que você falou é muito interessante, que biologicamente, vamos pegar primeiramente os insetos. Os insetos eles têm um comportamento colonialista. Eles têm um comportamento quase que eles não têm vontade em fazer o que eles fazem. Mas quando a gente pega espécies mais envolvidas, seja alguns tipos de peixes, mamíferos, aves, todos eles são desiguais em comportamento. Eu nem estou citando a espécie humana. Vou citar, por exemplo, um castor. Um castor constrói uma represa. Essa represa que o castor constrói destrói todo o sistema hídrico de uma região, leva milhares de espécies à extinção. Aí quando o humano constrói uma represa, o humano não presta? Se você tira o fator humano do planeta, ainda assim os animais vão ver a sociedade de forma desigual. Eu gosto de citar alguns exemplos de chimpanzés que hoje nós estudamos, que eles têm tanto sua forma desigual, como já fazem política de forma semelhante ao ser humano. Eles já têm ritos que estão investigando o que é uma forma de miticismo religião. Então, não é apenas a espécie humana. E isso é bem interessante, que eu gosto de conceituar, pelo seguinte. Quando a gente tá em ano político, o que tiver muito político fazendo pra ganhar voto e chamar atenção? Prometendo, fazendo muita campanha. Com criança, o que é que eles fazem com criança? No colo. E tirando foto. O chimpanzé que manda na tribo é o chimpanzé mais violento? Ou é o que fica cuidando dos bebês e pega os bebês no colo?
Então, assim, você vê até alguns comportamentos semelhantes, independente da espécie humana. Quando a gente parte para a espécie humana, o humano só é o que ele é de forma avançada por causa das desigualdades sociais. Eu não estou falando de pobreza, que o problema é a pobreza, não é a desigualdade social. Se você pega a história da humanidade, o pessoal fala, o capitalismo cria desigualdade. Eu faço um questionamento. Então, antes do capitalismo não existia desigualdade? Antes do capitalismo a gente tinha um sistema monárquico. A gente tinha um sistema ultra-escravista. Como é que a gente não fala? A gente tinha um sistema de servidão. Como é que a gente fala de desigualdade? Inclusive, até hoje, os países que menos se tem desigualdade são os países que mais ingressaram no sistema capitalista. Então é um discurso falso. Quando a gente pega a questão da fome, a questão da liberdade econômica, do acesso a produtos e recursos básicos, das diferenças sociais de classes, os países mais capitalistas promovem menos desigualdade. Então, existe o que eu posso combater e o que eu não posso combater. O ser humano, por ser um ser pensante, ele será desigual, assim como outros seres de outras espécies também. A questão é, licença, a questão é, dentro dessa desigualdade, o que é válido e o que não é. Eu não posso combater o que é intrínseco na natureza, eu não posso voar, mas eu posso construir um avião. Eu não posso destruir a desigualdade, mas eu posso criar políticas públicas que combatam a pobreza. Assim como os países de liberdade econômica fizeram. Assim como os países capitalistas fizeram. Você quer comparar realmente um pobre no Brasil com um pobre na Dinamarca? Que inclusive, gente, eu vi editorial da Carta Capital falando mal da Dinamarca, porque a Dinamarca não tem mais mendigo. Que criou uma política higienista que pegou todos os mendigos contra a vontade deles e deu casa para eles poderem morar. E o pessoal acha isso ruim. Então, olha a diferença de pensamento. Aqui, nossa inserção de mercado é tão complicada, que é um dos temas de hoje que a gente vai entrar mais na frente, que você não tem quase nada de liberdade econômica no país. Não quer dizer que o Brasil é comunista, não. Existem milhares de sistemas. Nosso país é um sistema de economia mista aplicada. Você tem muito capital público com capital privado, muito mais capital público. Nosso país não é comunista, não é socialista e também eu posso dizer que também não é capitalista nem liberal. Nosso país tem um sistema próprio, que é um sistema de economia mista aplicada, e essa economia mista, ela não funciona nem para um lado nem para o outro. É um armengo, beleza? E a gente fica pagando dívidas e dívidas por causa desse armengo. É muito complexo quando a gente vai entrar nessa questão financeira, sobre as questões dos direitos políticos e sociais, porque dentro do Estado, a parte mais importante é o financeiro. As pessoas acham que o mais importante é a parte social, mas infelizmente não é. O mais importante é a parte financeira. O financeiro vai decidir o que todas as outras partes vão fazer. Como é o caso do Brasil. Se o Brasil não tivesse as finanças acima de tudo, para poder ser o ministro das Finanças o mais importante na regulamentação do Estado, nós não teríamos SUS, nós não falaremos aqui das políticas sociais, nós não falaremos, por exemplo, do BPC Loas, nós não falaremos de nenhuma política pública social que iria diretamente beneficiar o cidadão médio brasileiro. E quando o cidadão médio, a gente fala a pessoa que utiliza o posto de saúde, utiliza a UPA, o hospital de base, que utiliza todos os programas que são dados pelo SUS. A gente entra na questão dos CRAS, a gente entra nas tutelas dos menores, a gente entra na questão do ECA, perante os conselhos tutelares, a gente entra em todos esses quesitos. Então, a parte financeira é mais importante, porque é ela que garante a segurança pública, ela que garante a segurança social, a segurança familiar, a segurança da fome, de não ter a fome no país. Enfim, o financeiro sempre vai ser a parte mais importante do Estado. Não existe almoço grátis. É a coisa mais básica que as pessoas tendem a não entender. É aquela típica pessoa que ela acha que leite nasce na padaria. Ela vai na padaria, ela vê o leite na caixinha e acha que nasce dali. Ou então aquela pessoa que acha que vaca dá leite. Deixa eu contar um segredo pra quem tá aqui no programa. Pessoal, vou contar um segredo do século, beleza? Vaca não dá leite, beleza? Você sabe como é que chega seu leite em casa? Um cara acorda 4 horas da manhã, ele pisa em bosta, num lugar fedido. Ele vai tirar leite da vaca, essa vaca não quiser, tem que pegar a força. Então ele tem um trabalho absurdo para poder tirar aquele leite, para poder levar para outras pessoas, para as pessoas poderem transportar aquilo ali, para pasteurizar e chegar na sua mão. Então, assim, é todo um processo de pessoas se sacrificam para que as coisas sejam construídas. Nada no mundo é tão fácil. Felizmente ou infelizmente. Agora, voltando para a tese em si, da questão do STJ e vacinação, Fábio ele trouxe um ponto que foi o seguinte. Beleza, se a tese vale para uma religião, tem que valer para todas. E eu super concordo. Porém, também tem a tese da pandemia, e uma pandemia mortal que pode matar milhares de brasileiros, e por isso vale tudo.
Nesse caso, a pandemia. Então, quando essas duas teses entram em conflito, que no caso, realmente, o STJ, ele ataca mais alguns direitos religiosos do que outros. Isso é um fato, é o próprio STF. Até você pode ler decisões dos ministros do Supremo. Isso é um fato. Existe uma certa militância e ativismo ali Sim, sim. que permite que aberrações existam em nosso país, como, por exemplo, sacrifício de animais. E eu vou dizer, vamos pegar aqui questão religiosa mesmo. Aí, minha opinião, não é a opinião do resto do programa, nem das outras pessoas. Quando um testemunho de Jeová sacrifica o próprio filho em nome da religião, não faz transfusão de sangue, para mim é equivalente ao sacrifício de animais. Só que está sacrificando humanos no lugar. Então, ou a lei vale para um, e vamos lá. É proibido sacrifício de religiões do Brasil, é um ponto. Do mesmo jeito que é proibido igrejas do lado de hospitais, ainda assim tem algumas igrejas que se colocam ali do lado, e a lei não é executada. Ou libera todo mundo. Eu também sou dessa tese. Porque o Estado ele tem que ser laico e imparcial. E lembrando, Estado laico não é Estado ateu. E olha que eu sou ateu. Ainda assim, a gente tem que saber a diferenciação disso. Beleza? Porém, do outro lado, Fábio, pode haver ali, vamos colocar nuances, ou uma imposição meio que imparcial no caso de emergencial como numa pandemia. Porque, vamos lá, houve excessos na pandemia? Houve. Muitas vezes defendo que alguns excessos foram necessários, devido ao estado que a gente entrou. Agora, passou-se essa pandemia. Pode ser que volte, pode ser que não. Como é que fica esses excessos? Poxa, eu posso realmente puxar um saco ali de uma religião ou outra, justificando com a pandemia? Porque, por exemplo, a gente está falando de Covid, mas vamos falar de meningite? Vamos falar de outra coisa? Perfeito. Pronto, uma coisa que pega febre amarela, Perfeito. se voltar a atacar? Foi o caso do Ebola. Exatamente. Quando a gente fala sobre não existir, no Estado Democrático, não existe direito absoluto, nunca vai existir no Estado Democrático de Direito, mas o Estado Democrático de Direito, de forma clara e objetiva, que protege e respalda tudo, é uma utopia, certo? O STF entra numa contradição contra o STJ, nós estamos falando de dois Supremos. O STF garante que não existe direito absoluto, o STJ vira e fala, peraí, e essa questão aqui da saúde, do coletivo, do social? Eu não sou contra as vacinas. Caso eu tivesse um filho, eu levaria meu filho para vacinar. Mas eu não posso entrar em contradição perante não existir um direito absoluto. E se fulaninho, seu Zé lá, que tem mais de 70 anos, não acredita, se ele não for ou não levar os seus ascendentes, ele não pode ser responsabilizado por isso, porque a gente está falando sobre a questão do Estado democrático de direito. Escusa de consciência no caso. Escusa de consciência. Ele sabe. Se ele vir a falecer por conta disso, é um problema exclusivamente familiar dele. Então a gente não pode entrar nesse quesito. Eu concordo que sim, as vacinas foram extremamente emergenciais e urgentes. Deu-se a necessidade de não ter tanto respaldo perante elas, e hoje nós colhemos alguns frutos disso, já foi comprovado cientificamente. Porém, as vacinas foram o que controlaram a pandemia. Mesmo que tivesse os seus malefícios, os benefícios foram maiores. Mas nesse caso, a gente está falando sobre um Estado democrático que está subjugando uma parcela inferior da população perante uma parcela maior. A gente sabe que a parcela maior da população buscou e se vacinou. E uma porcentagem bem reduzida não vacinou os seus filhos ou não se vacinou. Conheço muitas pessoas. O que é que o Estado poderia fazer? Como foi o que o Estado fez? Que isso não iria infringir os direitos absolutos. Se você não se vacinar, você não pode adentrar tal local. Você pode trazer, ainda assim, está infringindo uma parte do direito absoluto, mas você pode trazer uma consequência. Pronto. Você não vai poder participar de um culto, eu falo um culto geral. Você não pode entrar em determinado local, você não pode fazer gozo de algum benefício, que é o caso, por exemplo, hoje, para o Conselho Tutelar, ele obriga perante ao CRAS que as crianças que recebam o Bolsa Família, que é atualmente o Bolsa Brasil, esse auxílio precisa que as crianças estejam estudando, sejam vacinadas e estejam em devidos cuidados com representantes maiores. Perfeito. Você está criando condições para a pessoa utilizar daquele direito. Se a pessoa não quiser, o que é que ela faz? Não utiliza. Não vacina as crianças, não coloca no colégio, não faz gozo do uso. Gozo do benefício. Mas, Fábio, levando em conta a questão do Covid em si, que é um vírus, certo? Vamos lá, eu vacino meu filho, certo? Pessoa A não vacina o filho dele. Esse filho contrai o vírus, esse vírus sofre mutabilidade e contamina meu filho. Como é que fica nessa situação? Porque a gente tá falando de um risco epidemiológico. Sim. Então, assim, não é, por exemplo, uma doença que não é contagiosa.
Aí, pra mim, é a parte que pega um pouco mais, pelo nível de contágio. Porque o Covid, ele não é tão letal. Então, a taxa de letalidade baixa. O problema do Covid é o alto contágio. O O problema é que torna que, ele muito letal. o problema é que quando você pega o Covid no Brasil, que a cada 10 idosos, 6 tem uma doença crônica, aí ele se torna letal pra caramba. Porque o problema não foi o Covid em si, já foram as más condições de saúde de vida humana dentro do território brasileiro. A parcela significativa da população brasileira que é extremamente saudável, ela é mínima. Exatamente. Acima dos 60 anos de idade tem um índice que eu não lembro agora qual é, mas ele é do próprio SUS, que ele diz que é uma parcela altíssima em questão de diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Eu vi era 60%. Isso é uma parcela Isso, muito isso é, alta. isso é absurdo, sabe? A gente está falando de, se você pegar um grupo de 10 pessoas, 6 vão ter alguma doença Sim. crônica. Não é que os 6 vão ter alguma doença, não. 6 vão ter alguma doença crônica. E essa outra parcela, os outros 40%, vão ter doenças também, Exatamente. não crônica, mas, por exemplo, uma doença de coluna, alguma outra doença de sangue, enfim. Quando a gente entra na parcela dos 60% terem diabetes, hipertensão, alguma doença crônica, isso é muito assustador, porque é um nível altíssimo. É uma pessoa que vai ter que ser medicada pro resto da vida, ter cuidado com a saúde, que muitas vezes não tem. Quando pega uma doença como essa, por exemplo, da Covid, o índice de fatalidade, vai ser altíssimo. Porque a gente está falando de uma pessoa que já não tem tanta saúde, assim, tanto cuidado com sua saúde. Exatamente. E aí, nesse caso, é a parte que eu me seguro um pouco mais. Eu falo, poxa, esse é o caso que o Estado tem que intervir. Porque, infelizmente, as pessoas não se cuidam, não se alimentam direito. Já internada a doença. Nós temos já índices terríveis no Brasil de idosos. E vê uma doença como o Covid. E as pessoas não querem se vacinar. E aí? O que é que a gente faz? Deixa morrer? Ou o Estado tem que intervir? Aí é a parte que me pega, entendeu? Eu falo, não, aqui o Estado vai ter que intervir um pouco mais. Porque eu acho que muitas vezes ser líder é tomar decisões mesmo contra a população. Decisões que são necessárias. E mesmo que doa muito, sabe? Essa decisão é uma decisão necessária, mas ela não deveria ter partido do STJ. Sim, da STF, correto? Nem do STF. Por onde você acha? Deveria ser uma questão de políticas sociais. Como a gente falou, se eu tenho uma criança que está vacinada e outra não, eu vou fazer o quê? Criar regulamentações para que o pai busque as vacinas. No caso, via decreto, no caso, poderia ser. Ele poderia baixar um decreto fazendo algum tipo de portaria para que as escolas não recepcionassem crianças que não tivessem sido vacinadas, para que não aumentasse os níveis de contágio. Porque quando a gente fala sobre a questão de estar vacinada, ela não está inerte de passar o vírus para outra pessoa. Mas ela vacinada, ela sabe que ela pegando a doença, o risco de letalidade é menor. Sim, Mas claro. quando a gente coloca uma pessoa não vacinada junto de uma pessoa vacinada, o índice de contaminação ele aumenta assustadoramente. Então, assim, o que o governo deveria fazer era isso: criar políticas e regulamentos sociais para portarias, leis, decretos, para que as escolas não recepcionassem essas crianças. Ele poderia fazer isso. Você quer fazer parte dessa parcela da população que não vai se vacinar? Tudo bem. Então você vai ter uma educação à distância. Pais que estão escolhendo isso, porque uma criança não decide. Uma criança não vai virar para um adulto e vai falar: eu não quero tomar a vacina da Covid porque tem causado alergias. Sim. Não vai. Criança não tem esse conhecimento. E ela só vai falar isso se for propagado pelo seu pai. Olha a militância querendo te pegar pelo pescoço. Mas olha. é a verdade E as absoluta. crianças gênios da internet? Ainda assim, a criança gente da internet, o pai pode obrigá-la. Não, a gente sabe que Mas eu é entendo igual gato a- vegano. É o pai que decide. É o pai que decide. Exatamente. Exatamente. O que É. é que acontece? Essas regulamentações deverão ser impostas pelos estados perante aos níveis de letalidade e fatalidades. O estado da Bahia não teve o mesmo número de Covid que o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então deveria ter uma regulamentação federal que obrigasse os estados a ver suas condições, que foi o que aconteceu. Quando a gente estava na época da final do Covid, que até atualmente não acabou, o estado a federação, perdão, obrigou o estado a fazer o seguinte: estado, você que vai decidir se suas cidades estão aptas ou não para acabar com a quarentena. Aí os estados passaram para as cidades. Cidade, veja se sua população, seus índices podem acabar ou não com a quarentena. Então, assim, foi passando a responsabilidade subsidiária. A República do Brasil, a República Federativa do Brasil, não tem como olhar cidade por cidade. O estado também não. Quantas cidades não existem por estado? É um nível absurdo. A gente não está falando de 1, 2, 10. Estamos falando de centenas. E o que é que o estado fez? Para não segurar essa responsabilidade também, entregou margens e índices
para que a cidade em si veja a sua população e fala, ó, perante essa população aqui, os níveis de pandemia estão baixos, então eu vou voltar com o comércio. Foi o que aconteceu com o comércio de Vitória da Conquista. O nível da pandemia baixou, acabaram com a quarentena. O nível aumentou, voltaram com a quarentena. Sim, ficou naquele vai e volta direto. Ficou naquele vai e volta. Baixou o nível, vamos entrar com rodízio. Loja tal abre segunda e quarta e sexta, outra loja quinta, sexta e sábado. Quinta, terça e sábado. Então, foi fazendo esse rodízio. Agora, o que aconteceu em Conquista, eu gosto de lembrar 3 coisas maravilhosas. Primeiro, foi o município com mais de 200 mil habitantes menos teve óbitos do Brasil. Conquista foi um dos primeiros municípios do Brasil a fazer lockdown. E a parte mais importante foi na época que ele estava vivo, que, pra quem não se lembra, o governador de Manaus e Rui Costa, então governador da Bahia, foram contra a quarentena e lockdown. Foram os únicos 2 governadores do Brasil até então que completamente cessaram a quarentena. Então, aqui em Conquista, Salvador, Feira, fizeram a frente dos prefeitos. E os prefeitos daqui, contra a decisão do governador, começaram a estabelecer a quarentena. Então, assim, o que aconteceu aqui na Bahia foi muito atípico, porque raramente vê o pessoal aqui da Bahia se juntando para fazer algo grande durante a pandemia. E parte dos prefeitos eram até, vamos colocar assim, bolsonaristas, né, de lado, e mesmo assim eles se juntaram ali. Eles foram à frente pró-vacina e pró-quarentena. E foram muito atacados, foi muito problema na época. E vale lembrar que o sistema de disque de denúncia de Vitória da Conquista foi muito rápido. Toda pessoa que chegava em conquista de viagem já ficava registrado, o pessoal ia fazer acompanhamento. Ainda assim tivemos nossos óbitos. Agora o que eu fiquei chateado, que agora eu vou falar, é que tiveram municípios que não fizeram quarentena, as pessoas adoeciam nesses municípios e vinham lotar os hospitais de Conquista e contaminar o pessoal daqui. Então, na minha opinião, nesse período deveria ter isolacionismo maior dos municípios. É claro que Conquista tem que receber municípios ao redor, até pelo recurso que ela recebe, mas dentro deste recurso, atender os municípios que seguiram as medidas públicas cautelares. Para quem não sabe, perante ao SUS, o Sistema Único de Saúde, todos os hospitais públicos são únicos e compartilhados. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que está doente em Itabuna, Ilhéus, Itambé, Itapetinga, Salvador, e lá não tem leito para essa pessoa, ela pode ser transferida para qualquer outra cidade. Claro que com as devidas tem as regulamentações para isso. O que aconteceu aqui em Vitória da Conquista foi que muitas cidades estavam sobrecarregadas justamente por conta disso, não aderiram ao lockdown, não estavam respeitando a quarentena, os comércios estavam abrindo normalmente. Prefeito fazendo festa dentro de cidade da quarentena. Estava vendo festa, exatamente. Então, assim... E aí, nesse interim, o que aconteceu? Estava sobrecarregado os hospitais municipais das regiões e eles transferiram para a Vitória da Conquista. Eu tenho alguns conhecidos, algumas pessoas que eu conheço dentro do hospital, que em alguns grupos falaram: gente, a gente chegou em um estado que não tem pessoas de Vitória da Conquista aqui. Só temos pessoas de fora da cidade que estão com Covid. Graças a Deus por isso, mas que preocupante estar trazendo a doença para uma cidade que conseguiu segurar. O sistema de conquista perante ao Covid é assim, com todo problema, foi majestoso. Eu precisei na época utilizar, eu peguei Covid. Eu lembro que eu mandei mensagem na segunda-feira, acordei com sintomas, mandei mensagem, eles me redesignaram para fazer o exame na mesma semana e na mesma semana me deram o resultado. Então, assim, em um período de menos de 4 ou 5 dias, eu fiz o exame, eu tive o resultado e os aconselhamentos médicos. E aí o próprio, quando mandaram para mim o certificado, o caso positivo, perguntaram como é que eu estava, se alguma outra da família tinham tido ou não, o que é que, se tivesse tido algum familiar, algum parente, para procurar também, fazer também, para saber como é que estava o nível naquela casa, naquela parte, região, naquela rua. E aí foi, para mim, muito benéfico, graças a Deus, na minha casa. As pessoas estiveram mais em momentos separados. Eu fiquei isolado dentro do quarto, pela época que mandava, acho que foram de 15 a 21 dias, totalmente isolado dentro do quarto. Não, só ia pro banheiro, que era lá do meu quarto, e voltava pro quarto. E pronto. Fiz a minha quarentena, o meu lockdown dentro da minha própria casa para não contaminar também os meus familiares. E isso foi perfeito, porque Conquista criou o lockdown conteve o Covid na cidade, só que a gente sabe que a gente recebe muitas pessoas de fora todos os dias. Vitória da Conquista é uma cidade que, assim, tem 300 a 400 mil habitantes, só que o número de pessoas que passam na cidade às vezes meio milhão. Meio milhão. Até pelo índice do SUS é meio milhão. Então, assim, é muito alto. Então, a gente está falando de muitas pessoas que estavam só passando por aqui. Pessoas que vinham trabalhar, pessoas que eram de fora.
Isso é um índice muito alto. Só para completar a informação de vocês, segundo o último censo, é 1 milhão que passa por aqui todo mês. Eu já tinha visto esse censo, eu não confirmava a notícia que eu não sabia onde é que era, mas Pedro trouxe pra gente. A gente tá falando de 1/3 ser da população e os outros 2/3 serem de fora. A gente tá falando de 300 a 400 mil pessoas que são da cidade, moradores residem, têm domicílio aqui, e o restante, os outros 700 a 600 mil, todos são pessoas de fora da cidade. Então, assim, a gente tá falando de um estudante, a gente tá falando de uma pessoa que trabalha, uma pessoa que mora na zona rural, a gente tá falando da pessoa que mora em Itambé, Itapetininga e trabalha aqui. Sim. Existe muito E esses pessoal vem e casos. volta todos os dias. Vêm e voltam todos os dias, porque são cidades relativamente próximas. Ô, Fábio, aí vou entrar numa questão que não é necessariamente nosso tema, mas é o que eu sempre bato. Para mim, o sistema de pesquisa do IBGE ele está ultrapassado. Há bastante Por tempo. quê? Vamos analisar o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês realmente habitam o local onde vocês passam 16 horas por dia ou o local que vocês voltam apenas para dormir? Complicado falar Sabe. a respeito disso. Hoje as dinâmicas mudaram. Por exemplo, eu já vai fazer uma pesquisa, vai para Itapetinga, questiona a mãe de família. Você mora com quantas pessoas aqui? Moro eu e meus 3 filhos. Só que os 3 filhos dela ficam em Conquista habitando, ou voltam para casa para dormir, ou só final de semana. E entra no censo, né? E entra no censo como se fossem de Itapetinga. Então eu acho que a gente tem esse problema de censo muito grave aqui. E quando é feito o censo, que também vem essas pessoas em conquista, pergunta, ele fala, não, eu só estudo aqui. E a pessoa também entra no censo de conquista. Exatamente. Essa Só que é a pessoa que muito estuda aqui, ela tende a criar mecanismos para ficar aqui o dia inteiro, seja laborais, seja de habitação, seja o que for. Porque imagina o deslocamento diário, gente, o perigo e tudo mais. É complicado falar a respeito disso. Hoje em dia, estava vendo um projeto de escritório, e dentro do escritório tinha alguns pontos de descanso. E aí me perguntaram, por que esse tanto de ponto de descanso? Eu falei, porque hoje em dia as pessoas mais passam tempo trabalhando do que em casa. A gente vê muitos arrimos de famílias que saem de casa às 6, 7 horas da manhã, voltam 8, 9 da noite. Sim. Então, eu por uma época estava assim, eu saía de casa às 7 horas da manhã, e eu retornava para casa às 7 horas da noite, às vezes mais. Quando eu tinha alguma aula, por exemplo, no conservatório, na pós, eu voltava para casa às 10 horas da noite. Então, poxa, tá falando da pessoa que tá saindo de casa às 6, 7 horas da manhã, voltando 10 da noite, a pessoa entra, janta, toma um banho e dorme. Sim. Aquele é o domicílio dele, é a residência da pessoa? É. Mas ele fica ali? Exatamente. Ele consome qual serviço público? De onde? Ele consome de Vitória da Conquista. Não daquela região. Tá, E era o meu caso, por exemplo, eu residia em um bairro bem afastado. Atualmente eu moro mais próximo ao centro. Quando eu morava nesse bairro afastado, eu só poderia utilizar os mecanismos de saúde, os postos, tudo mais daquele bairro, porque tem o cartão Sim. família. Porém, a maior parte do meu dia eu passava no centro. Então, por exemplo, aqui do centro é o Regis Pacheco. Se eu precisasse ir no posto da Regis Pacheco, eu não poderia fazer nenhum uso do gozo de lá, porque o meu cartão família era do outro bairro. Que era muito prejudicial. Aí você fala, Fábio, mas você residia no outro bairro. Sim, porém que quando eu tava em casa, que era só os finais de semana, o posto não abre. Sim. Então, quando eu precisava utilizar, precisava sair do meu trabalho, ir pro meu bairro, utilizar o posto, depois voltar pro meu trabalho. Agora, pra encerrar da pandemia, pra vocês lembram qual foi a coisa mais bizarra que você viu na pandemia? Uma das coisas que eu me lembro foi um município que os colégios pararam pra fazer uma passeata contra a pandemia. Nem teve pouca contaminação, viu? Vocês têm noção. É complicado. Aí você vê toda aquela renquetidão de cartaz contra o Covid, Covid é mal. Covid é mal. Não, mas pra mim nada vai superar que eu vi a festa da Vitória de Ezer aqui em Conquista. Que matou nosso prefeito, né? Aquilo é um absurdo, assim. Assim, acabou que ele pegou Covid pouco tempo depois. A gente estima que foi por causa daquela contaminação. Assim, a verdade é que é difícil saber se foi pela contaminação ou se foi pela campanha em si. Porque foi uma coisa muito intensa, assim. É o mérito dele ter conseguido se aproximar das pessoas no momento que tava todo mundo muito distante. Mas, assim, aquilo ali extrapolou demais, assim. Saiu no Jornal Nacional até, velho. Eu moro perto da Olívia Flores, assim, a Olívia Flores totalmente tomada, assim, parecia, sei lá, jogo da seleção brasileira, tá ligado? Coisa totalmente absurda. E a gente não tava reduzindo o número naquela época. Tava se discutindo a chegada de vacinas, não tinha ninguém vacinado no Brasil. A gente tava com mais ou menos 2, 3 mil mortes diárias, a gente teve aquele absurdo aqui na cidade. E depois daquele que começou a subir. A gente vê que é necessário ter lei, decretos, portarias que regulamentem qual vai ser a punição para o social. A gente não pode, é impossível o Estado impedir que uma pessoa faça festa na sua residência, mas a gente deveria ter tido, e teve muitas festas clandestinas, né, no meio da pandemia. Na minha rua, hoje eu mudei de rua, mas na rua que eu morava, quando lançou o auxílio emergencial, todo dia tinha festa na minha rua.
Todo dia. O pessoal, quando não tava trabalhando, tava com auxílio, ficava na porta de casa, aquela galerona, bebendo cerveja de manhã até a noite, em festa. Todo dia. É complicado. Então, assim, o próprio cidadão também tem que fazer a sua parte. Então, eu vou deixar 2 dicas pra você, ouvinte. Primeiro, eu não sei se foi no Maranhão, mas teve um município que fez outdoors logo no começo da pandemia. Quem já jogou aqui Fallout? Pós-apocalípticos, sabe? E o segundo, pesquise top 10 velho fugindo de casa na pandemia. Top 10. Velho fugindo de casa na pandemia. É maravilhoso esse vídeo, viu? Vamos agora para a segunda manchete, Fábio, que é uma coisa muito triste, na minha opinião, porque mostra o nível de nossa elite, de nosso estado. Eu quero debater muito isso contigo, Fábio. Vamos lá. Que isso interfere no futuro do Brasil. Vamos ler, depois a gente explica a manchete. Empréstimo consignado para a CLT começa nessa sexta. Veja como pedir. O governo federal libera a plataforma para os trabalhadores do setor privado acessarem empréstimos consignados. Nessa sexta-feira, dia 21, o sistema entrará em operação pelos bancos oficiais e privados. E quem já tem o consignado ativo pode fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril. A portabilidade entre os bancos poderá ser reutilizada a partir do dia 6 de julho e o crédito do trabalhador contará com juros mais baixos e será descontado diretamente na folha do pagamento. Confira aqui o passo a passo. Vamos lá. Não deu passo a passo, que é pra você não fazer isso. Não faça. Vamos lá. Eu debato muito como nossas elites brasileiras são ruins e como a gente não tem projeto de Estado. Historicamente, o Brasil é um país que espolha sua própria população. E eu acho terrível que a população quer ficar desigual, negro contra branco, tudo mais. Meu amigo, pode ficar tranquilo. E que independente de quem você for descendente, o Estado brasileiro já tentou lascar sua família em algum momento. O que eu quero dizer com isso? Fábio, a gente passou de uma pandemia, a gente tá numa crise econômica terrível, mas metade dos brasileiros estão super endividados. Aí, nós temos Tigrinho, que extraviou bilhões de dinheiro brasileiro para capital estrangeiro. Nós temos mais pessoas com Bolsa Família do que trabalhando. Nós temos, e não tem problema você receber Bolsa Família. O problema é que alguém tem que pagar esse Bolsa Família. Então, no momento, a conta não bate, a conta não fecha. Nós temos uma alta carga de impostos. Aí a gente vai pensar qual é a solução para a gente poder tentar melhorar e dar mais dignidade à vida das pessoas. Nós temos problemas seríssimos com o empréstimo, inclusive ontem. Nossa convidada, Leane Lopes, estava falando justamente sobre os golpes que os bancos aplicam, bancos legalizados no Brasil. Eu ia falar disso agora. E, rapaz, o que o governo federal faz? Vamos lá. Primeira coisa. Dá aquele absurdo que foi a questão do IR, do imposto de renda, que na verdade não tinha isento, e sim taxa o pequeno comerciante que vai vender um produto através de você. O governo começa anos atrasado uma operação de proibir tigrinho, essas coisas, mas muito mal feita, que no final permite qualquer rede divulgar. Terceiro, permite que os bancos continuem aplicando golpes e dando decisões favoráveis a esses bancos e essas instituições. Instituições, inclusive, muitas vezes o próprio governo é sócio dos bancos, que aplicam golpes na população. E, em vez de criar mecanismos que dificultem o próprio governo por meio da CTTPS, que é a carteira digital, né, a carteira de trabalho da pessoa, que é o aplicativo que ela acessa, facilita que a pessoa se sobreendivide. Porque, gente, é lógico, é óbvio que o trabalhador agora vai pegar empréstimos que ele não poderia pegar. Fábio, assim, não é que eu não vejo o futuro em nosso país, cara, mas cada dia que passa eu acho mais complicado. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar. Mas, assim, eu não acho nem corrupção o problema, porque se a gente tivesse uma elite corrupta, mas que pensasse na nossa população, uma elite que pensasse a longo prazo, sabe? Poxa, eu vou cuidar dessa questão econômica do brasileiro, porque ele vai produzir mais, então eu posso roubar mais. Sabe? Pelo menos se tivesse esse pensamento, mas não. Parece que nossa elite, ela só quer nos roubar, até que não sobe mais nada, e acabe o Brasil. Só que o Brasil não é empresa, o Brasil não fecha as portas. O Brasil pode virar uma Venezuela, um Sudão, e assim sucessivamente. O Brasil não fecha as portas, cada ano que passa está mais pobre. Fábio, queria a sua opinião sobre essa situação, cara, que pra mim é algo que me deixa realmente muito triste, porque toda vez que acontece uma coisa, a gente fala, tem como piorar, e o próprio governo que é algo que piora, velho. Vamos lá, vou falar primeiramente sobre os impactos sociais, depois a gente volta nessas questões legislativas e vou falar alguns exemplos. Perfeito. O que é que acontece? Hoje os empréstimos consignados, para quem não sabe, são os empréstimos que alguma coisa é garantia dele. Nos casos, os empréstimos consignados da Previdência, é quando a pessoa recebe algum tipo de benefício, auxílio, pensão, aposentadoria, enfim,
e aí são descontados diretamente dele. O que é que acontece? Quando essas pessoas recebem esses benefícios, já tem o desconto dos empréstimos e tudo mais. Tem um limite legal, que maioria das vezes não são respeitados, quando as pessoas vão fazer empréstimo. Eu já vi casos, já chegou no escritório, já fiz alguns processos de pessoas que estavam com 70% a 80% de seus benefícios comprometidos com empréstimos. Se a pessoa recebia, por exemplo, R$ 1.000, R$ 800 estava comprometido com os empréstimos. Eu lhe pergunto, isso é benéfico para a pessoa que pegou o empréstimo? É até ilegal. É ilegal, errado, não é até, errado. é ilegal. Então, assim, tava com mais do que a pessoa pode arcar, consignado o pagamento para aqueles empréstimos, e a gente tem uma regulamentação para isso que não é seguida. Porque deveria ter um limite legal e uma imposição de que, a partir de... Existe, no Brasil não pode ter mais de 30%, mas assim, nada impede que a pessoa tenha vários empréstimos que peguem cada um 30% do seu consignado. Mas na lei o montante não pode ser de 30%. O montante não pode ser superior a De 30%. todos os empréstimos, não é só de um, no caso. No caso, não fala expressamente isso. Esse que é a falha, a lacuna legal. Você não pode ter mais empréstimos consignados na Previdência do que 30% do que você recebe. Porém, se você pegou, não vamos citar nomes de empresas, na empresa 1, R$ 1.000 para pagar em 10 vezes, você já está com uma porcentagem ali. Na outra empresa, R$ 10.000 para pagar em 10 vezes, outra. Então você vai pegando. Quando você vê, você tem 60%, 70%, 80%. É válido ressaltar que todas as empresas, quando trata-se de questões de previdência e consignado, têm mínima noção e certeza de quanto está saindo perante o seu empréstimo. Então, quando a pessoa vai lhe dar um empréstimo, ela sabe quanto está saindo. Agora, Fábio, essa questão ela deveria ser regulamentada igual é o trabalho do menor aprendiz. O menor aprendiz ele só pode trabalhar 6 horas por dia. Se ele trabalha em 2 lugares, 4 horas, ele soma 8 horas por dia, a empresa que ele trabalha as horas excedentes, ela é penalizada. É uma forma simples que já existe no nosso ordenamento, que já é consolidada. Assim, por que não se aplicar aos bancos também? Beleza, você fez 3 empréstimos, 3 bancos diferentes, o banco que excedeu os 30% do seu salário, ele vai pagar uma multa. Perfeito. Assim, será que os bancos seguiriam fazendo isso, esse tipo de incentivo para proteger a população? Eu vou falar uma coisa que isso aqui a maior parte da população não sabe. Não existe banco 100% privado. Sim. Não existe. Exatamente. Se você acha que o banco roxinho aí que você usa é diferente da Caixa Econômica Federal, é diferente do Banco do Brasil, é diferente do Banco do Nordeste, não é. Todos os bancos são regulamentados iguais. Alguns têm mais benefícios que outros porque são diretamente ligados ao capital público. Mas assim, todos os bancos em algum momento têm alguma parte do capital público federal. Por quê? Quem é que compra sua dívida quando você começa a dever aquele valor altíssimo lá de empréstimos, de investimentos, cartão de crédito, algo do tipo? Quem você acha que compra essa sua dívida? É o Banco do Brasil. Quando eu falo Banco do Brasil, não o Banco do Brasil em si, mas o banco que representa o Brasil. É o governo. É o governo que compra a sua dívida, é o governo que dá os seus juros, melhora o seu capital. Quando você pega aquele empréstimo lá, que você pegou R$ 1.000 e estão lhe dando um acordo para você pagar 100, 200, alguém precisou comprar aquela dívida, aqueles juros, e isso reflete no capital interno do Brasil. Isso reflete no capital social, governamental. A gente está falando aqui que é um dinheiro que está saindo dos seus juros, que quem está subsidiando é o mesmo que subsidia segurança pública, educação, saúde, mobilidade urbana. Então, não existe um banco que o capital seja único, exclusivamente particular, que vai contrair a sua dívida e ficar só por isso. Alguém tem que validar. E vai lembrar que o sistema brasileiro de economia mista, então o Estado brasileiro, a União, ela é acionista em muitos Perfeito. bancos. Inclusive, a maior parte dos bancos que faz parte do Caixa, a União, obrigatoriamente, ela detém 50 mais 1%. Para ser a Pra ser majoritária. majoritária. Lembre-se, no período de impeachment de Dilma, o presidente do Banco do Brasil foi preso, vice foi preso, Caixa Econômica, o pessoal foi preso, se não me engano, Bradesco também, o pessoal foi preso. Então, sim, por quê? Porque eram pessoas ligadas ao governo que estavam ali usando do artifício do banco por fraude. Como é que o banco faz isso? Porque, querendo ou não, o maior sócio do banco é o próprio governo. Perfeito. A gente entra agora no quesito falando sobre a questão dos empréstimos. Os empréstimos consignados ao CLT,
Eles basicamente já existem. Você vai fazer um empréstimo e vai pagar. O que estão querendo criar aqui é uma taxa de juros menor. Não vai existir. Não existe no Brasil taxa de juros menor em absolutamente nada. Todas as taxas do Brasil são altíssimas. Isso cria uma especulação financeira. Quando a gente pensa, por exemplo, que estão querendo criar agora uma outra especulação financeira em cima da parte imobiliária, vou dar exemplos. Em 2008 nós tivemos a crise imobiliária dos Estados Unidos. Sim. Em 2020 a 2024, 2023, tivemos algumas crises na Suíça e na Irlanda. E a Irlanda está na crise imobiliária até hoje. A gente vai ter outra crise no Brasil também. Porque para você tirar esse dinheiro de algum lugar tem que vir capital. O capital não sai do bolso do Brasil. O capital é estrangeiro. Esse dinheiro que é emprestado, ele vem pela regulamentação internacional. Então, o Banco Internacional deixa uma margem aqui de juros, uma margem de valor, para que você tire, repasse ao trabalhador e o trabalhador lhe pague. Aí entra o banco que emprestou, pagando a taxa de juros para o banco, uma taxa de juros para o Banco Internacional, uma taxa de juros para o banco a parte brasileira. Isso cria uma crise fortíssima. Muito provavelmente, essa especulação em cima do consignado do trabalhador seja algum tipo de acobertamento das dívidas do Brasil. Então, por exemplo, agora eu estou querendo abrir, o capital imobiliário internacional. O Brasil está querendo dar residência, criar residência, o domicílio e dar uma parte da cidadania brasileira para pessoas que investam na parte imobiliária brasileira. Gente, isso é muito complicado de se falar. Brasil não tem regulamentação financeira para aguentar esse capital internacional. Isso cria especulação. Para quem não sabe o que é especulação, é o seguinte: você está criando um mecanismo de eu dizer o que eu quero. Eu vou comprar aquela casa vale 500 mil. Quando eu for vender, eu posso vender por 1 milhão, porque a casa é minha, correto? Uhum. A gente vem para vamos fazer o 5 por 1 ou 6 por 1, que é o dólar e o euro. Para o estadunidense, o americano, ele comprar uma casa no Brasil de 500 mil reais, ele vai estar dando 100 mil reais. 100 mil dólares. Para ele, 100 mil dinheiros. Para nós, 500 mil dinheiros. Quando a gente parte, por exemplo... Ô, Fábio, só uma observação. Quando a gente pega esse valor de 100 mil e divide pela média salarial brasileiro, americana, é como se estivesse dando 10 mil. Porque é 10 para 1. É 10 para 1, exatamente. Então... Para quem não está entendendo, é a capacidade econômica de compra. A pessoa lá tem uma capacidade econômica muito maior. A nossa capacidade econômica não é nem de 1 para 1 no Brasil. A gente está abaixo disso, então a gente tem que dar muito mais para receber aquele mínimo. É 0,4 no Brasil, considerando que a média da população brasileira está recebendo um quarto de salário mínimo. Para quem não entende, é porque a outras partes dos salários estão indo em tributações, coisas do dia a dia que você não vê para onde o salário vai. Quando você compra um produto de R$1, você tem toda uma carga tributária em cima daquele produto. Nos Estados Unidos, essa carga é um pouco menor. Por quê? Porque eles brigam muito sobre essas questões financeiras. Em 2008, abriram capital perante a Bolsa de Valores americana e criou-se essa especulação imobiliária. Houve uma crise tão grande, porque a pessoa que pagou o valor, ela vai querer receber de volta. Sim. Então, a pessoa já tinha feito a garantia perante ao banco, no caso, o capital internacional, essa pessoa internacional, tinha feito nos bancos americanos e estava ali tendo inúmeros imóveis para sublocação, que é, ele deixa um responsável nos Estados Unidos e vai locar para o americano estadunidense. O que é que acontecia? Aquele mesmo imóvel que estava cobrando 400 dólares, agora ele precisava cobrar 800, 900 ou até mais. Por quê? Porque com a especulação, quando abriu-se o capital internacional, o que é que a pessoa precisava? A pessoa precisa ter o retorno do investimento. Para você ter o retorno do investimento, você não vai continuar o investimento como está. Isso acontece em várias empresas, como a gente falou semana passada da questão do ovo. Por que o valor do ovo aumentou? Porque a empresa que começou a ter o monopólio a investir em cima disso precisa recuperar. E precisa recuperar rapidamente. A pessoa não vai esperar 50 anos para poder reter esse capital. Ela vai esperar 6 meses, 1 ano. E do ponto de vista político, olha o que o governo está fazendo. O governo quebrou nosso consumo, conseguiu mais arrecadação. Então, ele está permitindo que a classe que produz o Brasil, lembrando, só 25% dessa classe se vicie em empréstimos para que torre esse dinheiro agora, para que reduza a crise, porque ano que vem é ano eleitoral. E o que vai entrar numa questão muito pior, porque eles querem reduzir a crise para que ano que vem tenham mais dinheiro para investir na eleição. Exatamente. Só que o que é que acontece? O Brasil está quebrado há muito tempo. Nós tivemos uma alavancagem dos sistemas financeiros perante aos mercados, porque houve um investimento maçante. Só que assim, não vai achando que isso não vai ter retorno.
Vai ter, e muito. Então, essas ações que estão em baixa agora, elas vão ser especuladas para entrar numa alta maçante depois das eleições, do nível que vai ferrar o cidadão médio. Quando cidadão médio, eu quero dizer o quê? É aquele CLT, trabalha 8 horas por dia, é a pessoa que não tem uma formação, e ainda que tem uma formação, trabalha para os outros. Porque assim, para o grande empresário, a crise sempre existiu. Não vai fazer diferença alguma para o grande empresário consolidado no mercado qualquer crise, porque ele sabe como passar por aquilo. A gente está falando da massa. A gente está falando de quem recebe 1 ou 2 salários. A gente está falando de quem é casado e tem filhos. A gente está falando de quem utiliza do capital social brasileiro. Por quê? Porque, vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que tem uma empresa que tem alto capital, 10, 20 mil funcionários, ele não vai passar pela crise da mesma maneira do que a pessoa que compra um salário, que faz as compras do mês ganhando um salário mínimo. E essa pessoa não é sua inimiga, viu? E essa pessoa não é sua Quem está inimiga. tifando é o governo, beleza? Vamos deixar. Só que é assim, claro. se sobe o preço do café para 15 reais, para a pessoa que tem condições, vai fazer diferença, vai fazer falta. Mas ele pode pagar por aquilo. Sim. Se sobe o preço do café para 15 a 20 reais, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, a gente está falando de uma parcela muito maior. Quem ganha 1 milhão por mês não vai sentir o impacto de um café vir para 15 reais, como quem ganha 1.500. Bora falar de pão? Cara, eu moro em bairro periférico. Meu pão já tá 80 centavos, da padaria mais barata. Quem tá, você tá preso R$1, você tá pagando quanto no pão? 1,10, 1,20. Vamos fechar um real e ficar fácil a conta, beleza? R$1. Um casal com 2 filhos, que é a média. Sim. 4 pessoas por habitação, beleza? Precisa comer quantos pães? Pelos 8 pães por dia. Normalmente é de 2 pela manhã, mais 2 à tarde, ou 1 de manhã, 1 Então, de então tarde. considera que só come um pão. Pela manhã e 1 à tarde. É. Mas vamos botar que eles comem 2, 16 por dia. 16 pães por 16 dia. reais de pão por dia. Vezes 30 ao mês, Sou muito bom são de conta, não. 48. R$480 só de pão. Um terço salário mínimo vai ser só pão. E agora a Só gente o entra pão. com o quesito. Ninguém come pão puro. Muito dificilmente uma família. Exatamente, só pão. Aí a gente vem com o ovo, a gente vem com a manteiga, a gente vem até com a mortadela, presunto, queijo. Assim, ficou inviável para o brasileiro viver com o salário. Exato. Quem vive com o salário no Brasil não vive, subsiste, Exatamente. sobrevive. Porque assim, Você não pode comer 2 pães, senão você passa fome no outro dia. Então, e o governo ignora essa realidade e agora ainda permite que os trabalhadores que, sim, lembrando, no Brasil apenas 1/4 dos brasileiros produz. 25% são crianças e idosos, 25% estão ligados ao funcionalismo público e 25% não estão desalientados, não produzem, não trabalham, não fazem nada. 1/4 sustenta a massa, uma dessas é dos trabalhadores. E o governo ataca justamente de novo essa classe, porque ontem atacou os microempresários e agora ataca criando formas de vício de empréstimo ao trabalhador. vou falar uma coisa que vai assustar um pouco os telespectadores, mas nenhum governo nunca vai conseguir bater de frente com o setor industrial, o setor agropecuário e o setor financeiro perante o livre mercado e perante aos investimentos. Como eu falo assim, ao mercado brasileiro, certo? Os mercados de investimento. Ah, Fábio, por que Lula não falou que ia tirar o crédito do agropecuário? Falou. E uma semana depois teve que aumentar o crédito, dar mais condições de pagamento, parcelamentos e menores juros, porque viu os índices já no dia subsequente à sua fala, nem a decisão, a sua fala, afetar o mercado. Então, o que acontece? Não existe especulação em cima da parte agropecuária, da parte do mercado financeiro e da indústria. Nenhum governo vai conseguir, porque quem produz, manda. Sim. E quando a gente entra para o Brasil e fala que 50% da população útil, enquanto útil eu digo quem labora, 25. não, 50% da útil de quem labora é particular e sim. 50% é público. De 100% de quem labora, 50% setor privado, 50% público. De 100% de quem labora, a gente está falando de uma parcela significativa da população que é assalariada. Quem é servidor público nem sempre, muito dificilmente, ganha um salário mínimo. E ainda que tenha assinado um salário mínimo lá dentro da carteira, tem os benefícios. Mas quando a gente vem para uma pessoa que labora, a gente está falando de um salário seco. Muitas vezes tem um vale, alguma coisa, dificilmente, nem todos têm. Mas quando a gente parte para pegar a parcela útil e não útil, a gente está falando de que 50% trabalham e 50% não trabalham. A cada 2 pessoas que você vê na rua, você vai ver que uma trabalha e uma é ociosa. E com ocioso, eu não quero falar só do vagabundo que tá ali querendo
perdão pela palavra, mas da pessoa que quer roubar, da pessoa que quer matar, da pessoa que quer traficar. A gente está falando também das pessoas que não têm condições, dos incapazes e tudo mais. Qual é o problema disso? 50% da nossa população, ela é inútil para o sistema financeiro. Ou seja, não produz. Estamos falando dos aposentados, nós estamos falando das crianças. Isso não quer dizer que não consomem, eles não produzem. Quando a gente entra na outra parcela, são pessoas realmente ociosas. Quando a gente entra para a parcela geral, a gente está falando que 1/4 diretamente é ligada aos 3 pilares dos mercados mundiais: mercado financeiro, mercado agropecuário e o mercado industrial. Gente, 1/4 das decisões, pense assim, sentou todos os setores para conversarem. Sentou o setor público e o setor particular. Todos os setores públicos e todos os setores particulares. O setor público ele é único. Só tem o Estado. E o setor particular ele é único? Não. Vai ter várias ramificações, famílias, problemas. Vamos falar de uma briga da indústria com o setor do Estado. Indústria contra Estado. Estamos falando da briga de 1 para 1? Não. Quantas indústrias nós não temos? Indústria têxtil, polo de fabricação, de serralheria. A gente está falando da questão dos ferros. A gente entra na... É tanta coisa que não dá nem para falar. Quando a gente entra para o mercado financeiro é regulado todo mundo. Se o mercado financeiro hoje quiser quebrar o Brasil, ele faz. E ele já fez anteriormente. A gente vê vários casos nisso. A gente teve crise em 2012, a gente teve crise em 2012, 13, 14. E o impeachment da Dilma foi em 2012? Homem das datas. 15. Pronto. A gente entrou numa crise em 2012, 13, 14. Vou explicar o porquê. E 2015, numa ascensão, que foi do mercado financeiro para uma crise em 2015. Por que teve essa ascensão com essa crise? Para quem não sabe, no governo Lula, os últimos governos Lula, as pessoas acham que deram tão certo, que houve a criação do... ninguém conhece, mas é a moeda brasileira. Se vamos revisar, vamos começar do Lula 1? Pronto. Vamos fazer a revisão? Vamos fazer a revisão. O Lula 1 ele partiu depois do FHC. Deixa eu só terminar o que aconteceu com o FHC. Primeiro, Brasil fez o plano real, a partir dali de Itamar, entre FHC, e Isso. FHC ele cria 3 coisas. Lembrando, eu não gosto da opção de FHC, mas eu tenho que admirar o que ele fez no Brasil. Primeiro, Mercosul. Sim. Entrada no Mercosul, que nos dá privilégios de contratos de indústria com os países da América Latina. Então, mesmo nossa indústria deficitária tinha para quem vender. Sim. Então, primeiro ponto. Segundo ponto de FHC, abertura de mercado de privatização. Você se lembra quanto é que custava um telefone? 20 anos atrás? Quanto é que custava? A gente já pagou mais de R$ 1.000, $1.000 no caso, em um telefone no período que o salário mínimo era R$ 200. Então, vocês imaginam a mudança. Geladeira era artigo de luxo no Brasil. Computador até 2010, 12 só tinha PC tubo. E ainda assim é um artigo de luxo. Exatamente. Então, graças ao FHC, nosso país ele pôde começar a exportar produtos industriais que a gente não produzia no Brasil. Porque, para quem lembra, era obrigatório nós comprarmos das indústrias brasileiras que mal fabricavam aqui no Brasil. Então, o produto era muito, muito caro. Então, o FHC ele cria esse patamar internacional de venda. E isso gera o quê? Uma explosão de commodities no Brasil. O Brasil teve capital e possibilidade de virar país de primeiro mundo. Era uma chance que já aconteceu 2 vezes na história do Brasil. Por quê? Internacionalmente, crise do agropecuário no resto do mundo. Sim, no Brasil não. Com o maior índice de produção capaz de aceitar o planeta inteiro. Exportação e importação maçante. Aí a gente entra num sujeito chamado Lula 1. Pra mim, foi o melhor governo dele foi o Lula 1. Não, sem condições. Por quê? Lula, pra quem não sabe, o plano real que foi citado, ele foi um plano que criou diretrizes para o Brasil evoluir. E a gente vem com Itamar, FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma. Quando a gente entra no impeachment de Dilma, por que Dilma foi impeachmentada? Porque ela tentou criar um novo plano real. Só que o novo plano real dela era muito vicioso, tinham muitas falhas. E aí, ela, por conta disso, precisou fazer inúmeras pedaladas fiscais e por conta disso ela caiu. É só uma observação, gente. Vamos lá. O pessoal fala que impeachment de Dilma foi golpe. Vou explicar aqui uma coisa. Pedalada fiscal é crime? Não. Não existe o crime fiscal chamado pedalada fiscal. Atualmente, na época dela existia. Ô, Fábio, vou fazer uma colocação, você me corrige, beleza? O que existe é peculato para fraude de dívidas. Na época, o que ela fez? Ela passou dívidas para frente, subsidiando com empréstimos bancários. Essa prática foi conhecida como pedalada. Mas a pedalada em si ela não é crime. Ela é intermédio para se praticar o crime que Dilma cometeu. Foi fraude econômica, no caso peculato. Houve um desvio de dinheiro público e o meio para fazer esse desvio foi pedalada. Perfeito, pronto. Para quem não tá entendendo, o que é a pedalada fiscal? É quando você retira o dinheiro de um setor e joga para o outro.
Só que o que estava acontecendo no governo Dilma? Ela estava retirando o dinheiro, por exemplo, retirava da saúde 1 bi e repassava para a educação 800 mil. E os outros 200? Então, puxava um valor e passava com uma porcentagem menor. Perante as transações, ficou comprovado que ela não estava conseguindo dizer para onde o dinheiro total estava indo. Uma parte do dinheiro ficou perdida. Por conta disso, ela foi aprovado o impeachment dela. As pessoas falam, houve uma parte golpe. muito grande, galera. Muito absurdo do nosso dinheiro. As pessoas falam, foi golpe, foi golpe. Assim, quando a gente fala do Estado Democrático de Direito, não foi golpe. Tiveram vícios dentro do processo dela? Tiveram. Teve maçantes pedidos? Teve. Pressão social? Muita. A gente fala, por exemplo, quando estava nascendo o Movimento Brasil Livre, que fez muita pressão em cima do presidente. Para quem não sabe, o presidente teve que aprovar, o presidente do Congresso teve que aprovar. Do Cunha. Eles tiveram uma reunião direta com o Cunha, que foi quando Cunha aprovou o impeachment. Acamparam na porta lá em Brasília, bateram na porta de Cunha e pediram para aprovar. E aí foi aprovado, fizeram toda a investigação, comprovaram e retiraram Dilma. E quando a gente volta para o Plano Real, ele era uma diretriz perfeita para o Brasil. E só por isso que até hoje o Brasil ainda está de pé. Porque sim, abriu o Mercosul, capital nacional sendo revestido, capital internacional sendo compartilhado. Porque quando a gente fala de um capital internacional vindo, ele tem uma prerrogativa de cobrar. Quando é compartilhado, não. Porque, por exemplo, a gente mandava, por exemplo, ferro e recebia alguma coisa que não produzia. Então o Brasil dava o que produzia e recebia o que não produzia. Vou dar um exemplo. Hoje, nosso acordo com o Japão, nós temos um acordo de frutas cítricas e agora carne também com o Japão. Basicamente, Brasil manda laranja, Brasil manda limão. Porque no Japão o terreno é difícil de produzir. Sim. Essas coisas a gente recebe o quê? Tecnologia médica. Então os novos hospitais sendo equipados com tecnologia japonesa. Então a gente vai fazendo esse acordo. Nem sempre as trocas do commodity são produtos por produtos. Às vezes é produto por intelecto, produto por serviço, enfim. Muitas dessas tecnologias que nós utilizamos hoje em dia, elas são exportadas, elas são do exterior. Então, o que é que acontece? O Brasil troca uma parte dos seus commodities por uma parte intelectual. Por que o Brasil não tem intelecto? Não, porque quando ele já está produzido é muito mais fácil você utilizar. Se vem para mim me ensinando a construir esse microfone, é muito melhor do que eu ter que pagar para construir o microfone, para saber como é que vai ser feito. Por exemplo, o Brasil tem a maior tecnologia agropecuária do planeta. O Brasil exporta muita Inclusive, o pessoal vem do Japão, vem da Suíça, tudo for para estudar no Brasil, o sistema agropecuário do Brasil. Mas para poder fazer o vistoriamento de testes, de espectrômetro, que é um aparelho via satélite, o Brasil não faz lançamento. A gente teve que mandar para a Índia fazer, para lançar aqui no Brasil. Tem que trazer a máquina para cá. Olha o trabalho, olha o quanto a gente gasta de dinheiro, de recursos, de vidas para poder fazer isso. Para quem não está entendendo, por exemplo, a gente vem agora sobre a questão do intelecto do agropecuária. Assim, o Brasil sempre foi massivamente produtor. E aí a gente parte agora, por exemplo, da questão do... E não tem problema. E não é um problema. Não é um problema. Muitos países não produzem absolutamente nada. Como, por exemplo, o chocolate suíço. Da onde é que sai o cacau? As pessoas não sabem. Então, por exemplo, vamos falar do cacau. O cacau, ele não é originalmente do Brasil. Ele foi exportado. Só que quando ele chegou aqui, as pessoas conseguiram criar mecanismos para aumentar o nível de produtividade. É o caso da soja, é o caso do arroz, é o caso do feijão, o produto base do dia a dia. A mandioca, outro caso, como por exemplo, mandioca, para quem não sabe, o aipim, enfim, a macaxeira, ela é um produto que ela era extremamente tóxico e lá na África, por exemplo, da parte da época que ele foi exportado, ele inclusive, ainda até hoje, tem esse... esqueci o nome que eles dão, mas tem uma seiva lá que se a pessoa comer, ela morre. É utilizada para veneno. É porque, pessoal, mandioca, são raízes. E as raízes, elas costumam absorver não apenas água, mas tem minério. Exatamente. Então elas são tóxicos para o organismo humano. No Brasil também veio essa, só que o Brasil, ele domesticou essa raiz. Abacaxi. Abacaxi é uma fruta extremamente nociva. Para o ser humano. Ela foi domesticada. O abacaxi que você come não é um abacaxi real. Exato. A maçã... Uma curiosidade biológica é que o abacaxi basicamente é o predador natural do ser humano. Sabe? Exatamente. É o predador natural. Porque a pessoa comia e morria. Então é assim, desde quando uma hortaliça ela foi um predador natural. Então, enfim, o Brasil ele é muito bom nessa parte de domesticar alimentos e criar mecanismos de aumentar a produção. E é o que o Brasil faz muito bem. O Brasil exporta muito esse intelecto.
e recebe também por conta disso. O Brasil, nosso agropecuário brasileiro, ele consegue produzir muita comida com pouca terra. Sim. E principalmente países da Europa, que são países minúsculos, isso é muito caro. Isso é algo que eles pagam muito por isso. Mas tudo é uma questão de gestão. Quem utilizou muito desse intelecto do Brasil foi a Rússia. Para quem não sabe, a Rússia, todo mundo recebe uma porção de terra para poder fazer a sua produção por conta dos invernos rigorosos e dos altos custos dos alimentos. Boa parte do intelecto que eles utilizaram lá, eles retiraram parte do Brasil porque eles viam que a pessoa chegava num pequeno lote e conseguia produzir vários produtos ao mesmo tempo. A pessoa tinha banana, aipim, a pessoa tinha uma fruta, uma hortaliça e ainda assim conseguia subsistir daquilo. E lembrando, nós temos o clima tropical, que é o pior clima para produção que existe. Porque você tem o quê? Você tem chuvas fortes no verão e ventos rígidos No inverno. Ou ao contrário, perdão. Chuvas fortes no verão e secas no inverno, No inverno, que é o pior. Então, se você consegue produzir em trás locais do Brasil, amigo, você produz no mundo inteiro, pô. Para quem não sabe como é que é feito eu vou dar só uma explicação básica. O Brasil, a pessoa vem e planta uma semente específica da soja no inverno e uma semente específica no verão. A pessoa produz um produto específico no inverno e um produto específico no verão. Por quê? Para poder ter essa produção contínua. E assim, o Brasil ele é produtor o ano inteiro. O Brasil nunca para de produzir. Então, quando você vê aí, por exemplo, há pouco tempo agora foi a época da manga. O Brasil criou um mecanismo, chama um mecanismo de estresse, para quem não sabe o que é, vou explicar já, para poder continuar com a produção. Eles estressam a fruta, o pomar, para dar a fruta. E uma curiosidade para encerrar o programa, por causa que a gente passou um pouquinho do horário, nós temos muito essa conversa de exploração de Marte e tudo mais, daqui a 50, 60 anos, tal. Vocês sabiam que a colônia de treino Brasil-Marte fica aqui no Maranhão, aqui no Brasil? Porque você tem uma região do Maranhão ao qual o solo é semelhante ao solo de Marte. Então você está fazendo plantio lá para poder plantar em Marte. Inclusive, eu passei até de um GT jurídico ao qual estava tentando aplicar métodos de conciliação e mediação para caravanas futuras de Marte, porque às vezes você não vai ter como... Teve ali um problema, você não tem como estabilizar o sistema jurídico no espaço. Então, se alguém da equipe falha, todo mundo morre. Então, e será aplicado aqui no Brasil para fazer esses treinos, e pouca gente sabe disso. Foi o que falamos sobre a questão de exportação intelectual. Exatamente, a gente consegue produzir até em Marte aqui no Brasil, para você ter noção de como nosso agropecuário é desenvolvido, avançadíssimo, e simplesmente a população às vezes não reconhece. De fato, o Brasil exporta muita tecnologia, o Brasil é um país muito rico em minérios, enfim, um dos exemplos disso é o nióbio, que há 90 e tantos por cento está aqui no Brasil, e ainda assim a gente exporta tudo muito gratuitamente. Então, assim, muito gratuitamente ou por troca de outros serviços e produtos. O Brasil é um país extremamente rico, mas muito mal gerido nos últimos, não é nem nos últimos 20 anos, nos últimos 100 anos o Brasil foi muito mal gerido. Eu sou da tese, depois que a monarquia caiu, o Brasil foi de mal Foi só declínio. com pequenas luzes no meio do caminho, tipo FHC, foi um pequeno respiro, sabe? Infelizmente é muito difícil de falar, porque a gente não tem prospecção nenhuma de como o Brasil estaria hoje se nós tivéssemos bons gestores. Se nós tivéssemos tido bons gestores, o Brasil, ao meu ver, seria um dos, se não o maior país do mundo. Hoje nós... Não, Fábio, eu concordo. Vamos voltar um pouco passado. Período da monarquia. Qual era a maior potência do mundo? Segundo, Brasil. Maior potência educacional, econômica e militar. Levando em conta que a Europa tentou nos atacar, enquanto estávamos em guerra com todos os países continentais, e quem ganhou? Brasil. Vou falar uma coisa que as pessoas não conhecem. O Brasil tiveram mais ou menos 20 guerras dentro da época de Dom Pedro na monarquia. O Brasil não perdeu nenhuma. Tivemos guerras simultâneas. O Brasil não perdeu nenhuma. E até hoje em dia, essa inteligência bélica ela é utilizada. O Brasil hoje tem um dos principais exércitos do mundo. E assim, corroborando com o que vocês falaram, eu não sei quantos de vocês, não sei se vocês já leram e nem quantos de vocês que nos assistem já leram, mas leiam a biografia de Napoleão Bonaparte. Ele fala que apenas 2 pessoas foram capazes de o pará-lo. O general Inverno, que é a questão da Rússia, e Dom João VI, que foi o cara que deu golpe em Napoleão, porque, sem me estender muito aqui, Napoleão estava em guerra com a Inglaterra, então ele fez um bloqueio econômico. Para poder furar o bloqueio econômico, João VI, ele fez uma coisa que Napoleão nunca imaginou que ele foi. Ele saiu de Portugal, ele veio pro Brasil, ele começou a exportar as coisas da Inglaterra via Brasil. Então, assim, ele quebrou totalmente a França, ele manteve a Inglaterra rica e depois aquilo foi fragmentando Napoleão politicamente, financeiramente, que ele
não teve como voltar. Foi o principal. A principal queda de Napoleão foi a saída da monarquia principal, francesa, portuguesa, pro Brasil. Parte holandesa também, que estavam com medo, né, de como seria a repercussão da guerra. Quando a gente entra, que nós tivemos todos os tipos de colônia no Brasil, e depois a gente vem e fala que o fim dele foi o Capitão Inverno, começou pelo Brasil, um exportador de tecnologia bélica. Mas perdeu uma guerra, sabiam? A guerra da Bolívia pelo Acre. Segundo dizem os relatos, o Brasil não queria o Acre e entregou de graça pra Bolívia, né? E a Bolívia, assim, o que ocorre? Devolveu, só que ficou aquela situação. Até que um jornalista do Rio de Janeiro virou governador do Acre. Um governador assinando o que se tinha lei de Estado. E o pessoal do Acre começou a atacar as pessoas da divisa de rotas comerciais. Aí o Bolívia intimou o exército brasileiro. Ou vocês tomam de volta, a gente vai entrar em guerra. Aí, infelizmente, o Brasil teve que tomar o Acre, estamos com o Acre até hoje. E exatamente. As pessoas não conhecem a história do Brasil. Então, assim, eu acho... Não é... A história do Brasil, ela não é aprendida na escola. Com certeza. A história do Brasil é muito mais do que descobrir o Brasil, o índio trocou espelho por mão de obra. Meu amigo, a explosão tecnológica... Vocês entendem que os tupis aqui no Brasil, eles conseguiram, em 100 anos, ter uma explosão tecnológica que demorou 5 mil anos para a Europa ter? Sabe? Ninguém fala sobre isso. O quanto os tupis evoluíram tecnologicamente, desde metalurgia, cerâmica avançada, metalurgia, engenharia... Quando a gente fala, por exemplo, da exportação, que as pessoas acham que assim, saíram os portugueses, os ingleses, vieram pro Brasil, pronto, nasceu a colônia, e aí o índio ia lá... Não teve índio, da colônia virou ditadura militar. Já teve ditadura no Brasil, não teve mais nada. Não teve índio, né? Virou ditadura. Da colonização a gente veio pra uma ditadura militar. Vocês têm noção de que os próprios índios eram quem produziam? Assim, quando a gente fala sobre o pau-brasil, quando a gente fala sobre a exportação, você acha que a mão de obra saía... Os portugueses vinham carregar as toras de madeiras aqui? Não. O pau-brasil, ele era cortado, ele era exportado, ele era tudo feito diretamente com os indígenas e com esse capital intelectual brasileiro que exportava. Eu não vou entrar em questões de história por causa do horário do programa. Meu operador já está fazendo moção de censura ali. Moção de censura falando que vai cortar o programa. Exatamente. Então, pessoal, primeiramente agradecer Fábio, agradecer Pedro aí por Obrigado pela terem oportunidade, novamente. Novamente, paramos no segundo tópico. Não dá pra ter um editorial completo com o Fábio, a menos que o operador libere. Não, vai ser 4 horas de programa. A gente vai fazer o seguinte, semana que vem eu vou pegar todos os programas, aí vai ser um programa a cada manchete, no último dia a gente faz o comentário de todos. Maria, acabou, vai ser a única noite, pô. Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até segunda-feira com o Ímpeto TV. E vem com o ímpeto.